people! Vamos lá para mais um vídeo do canal Quero uma Vaga na Enfermagem, certo, people? Gente, é o seguinte, primeiro eu vou começar me apresentando, né? Eu sou a Paola, eu sou enfermeira, eu sou especialista em pediatria e neonatologia. Este ano vou iniciar o mestrado na Universidade Estadual de Maringá e atualmente sou professora no curso técnico em enfermagem, ok? Ministro várias disciplinas, materno-infantil, administração do trabalho em enfermagem, clínica médica e saúde coletiva, tá? Hoje nós vamos falar sobre algo que alguns alunos olham para mim e falam assim: professora, mas o que eu escrevo? É a anotação de enfermagem no prontuário do paciente, ok? Estou recebendo vários comentários, estou amando, tá? Muito obrigada pelos comentários de vocês, gostaria muito de agradecer essa troca que nós estamos tendo. E o vídeo de hoje, então, vai especialmente para a Ligiane, se eu falar o nome errado, me desculpe, Égila e a Bruna Polidoro, que me pediram para falar sobre esse assunto, tá, pessoal? Como esse assunto é muito extenso, vou dividir esse vídeo novamente em duas partes, tá? Na primeira parte, que é o que nós vamos falar agora, eu vou falar com vocês a respeito do que escrever ou o que anotar no prontuário. E no outro vídeo a gente vai comentar sobre como deve ser feito, então, essa escrita no prontuário do paciente, tá? Para falar esse assunto com vocês, eu vou me respaldar em dois materiais elaborados pelo COFEM e o outro pelo COREM, tá? O primeiro material é o Guia de Recomendações, elaborado pelo COFEM em 2016, e o segundo é o Guia de Anotações de Enfermagem, elaborado pelo COREM de São Paulo e distribuído em 2009, tá? Então vamos começar falando o que eu tenho que escrever, o que eu devo anotar. Pessoal, vamos lá. Muita gente utiliza o método SOAP para fazer as anotações de enfermagem, ok? Mas eu vou comentar com vocês o que está então nesse guia de recomendações, que é o que eu utilizo. Bom, eu vou trazer para vocês 6 perguntinhas para vocês poderem seguir, ter um norte do que escrever no prontuário do paciente, ok? Então eu vou comentando cada uma delas e vocês acompanham aqui do lado, beleza? A primeira pergunta que a gente tem é: qual o tipo de ventilação que o paciente apresenta? Isso precisa constar na nossa anotação, tá? Então, se ele está em ventilação espontânea, se ele faz uso de CPAP, BIPAP, traqueostomia, tubo orotraqueal, tudo isso tem que estar no nosso relatório. Tá? Por que tem que estar no relatório, professora? Ora, porque a enfermeira evolui os pacientes e a gente se respalda pelo relatório de vocês. Para que eu consiga fazer uma boa evolução, além de fazer o exame físico no paciente, eu tenho que olhar todas as anotações anteriores, né? E acompanhar se esse paciente está evoluindo, ou seja, saindo de um CPAP e entrando no catéter nasal, ou depois ventilação espontânea, ou se ele está regredindo, né? Saindo do CPAP e indo para o BIPAP depois da intubação, ok? Então é importantíssimo que esteja escrito no seu relatório qual é o tipo de ventilação que o paciente apresenta, tá? Segunda perguntinha: qual é o nível de consciência do meu paciente, tá? Aí tem gente que vai falar assim: mas o técnico de enfermagem avalia o nível de consciência. Não é nada disso, não é avaliação que eu estou falando. É você saber identificar o nível de consciência que a pessoa apresenta. Aí você tem que saber, mesmo que você seja técnico em enfermagem, ok? E aí lembra, pessoal, a pessoa pode estar consciente comunicativa, ela pode estar torporosa, em coma, obnubilando ou letárgica, ok? Aí a gente vai falar mais pra frente em vídeos especificamente sobre como identificar cada tipo de consciência, mas isso necessariamente tem que estar escrito no seu relatório, para que eu, novamente, quando farei a evolução do paciente, identifique se ele está evoluindo ou se ele está regredindo, ok? Isso tem que constar. Terceira perguntinha: qual o aspecto do tegumento do meu paciente? Ou seja, se ele é hipocorado,
se ele está corado, se ele está desidratado, se ele apresenta algum edema, tá? Se ele apresentar algum edema, qual é o nível desse edema? Isso tem que constar no nosso relatório. A gente faz a medida, lembra, em cacifo ou a medida em centímetros, tá? Que a gente fala sempre na região maleolar, fazer essa medida em centímetros. E isso precisa constar, pessoal. Então, se meu paciente é hipocorado, ok? Isso tem que estar lá, mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso novamente, minuciosamente, tá? A quarta perguntinha seria: o paciente se comunica? O que ele relata, tá? Ou seja, se meu paciente é comunicativo, o que ele refere para nós? São aquelas perguntinhas que a gente faz assim: oi, dona Maria, e aí, a senhora dormiu bem? Como que a senhora passou essa noite? A senhora conseguiu se alimentar? Está sentindo alguma dor? Então, essa parte do que o paciente comunica, o que o paciente relata, seria o que ele refere para você. Ok? Ah, enfermeira, não passei bem essa noite, não consegui dormir, tô sentindo muito medo da minha cirurgia que eu vou fazer, não sei o que vai acontecer comigo, né? Ah, meus filhos não vêm me ver. Então é tudo o que o paciente refere. E lembra que sempre que você utilizar essa parte de comunicação que o paciente tem com a equipe, você precisa escrever no prontuário o SIC, a sigla SIC. O que significa SIC? Segundo informações coletadas, ou seja, toda vez que você encontrar no prontuário a sigla SIC, significa segundo informações coletadas, ou seja, o que o paciente referiu, ou se ele não consegue se comunicar, o que o acompanhante referiu sobre a situação desse paciente que está internado na ala, ok? A quinta perguntinha que nós temos é a seguinte: quais são os tipos de catéteres, sondas, drenos que o paciente está utilizando, tá? Então eu costumo brincar com os meus alunos, né, os penduricalhos. Então, quais são os dispositivos? Quais são os penduricalhos que estão presentes no nosso paciente? E aí lembra que você vai fazer uma relação de todos os dispositivos de céfalo caudal. Então, começando lá da cabeça e indo até os pés do paciente. Vamos lá, dar um exemplo, tá? Vou pôr uma figurinha aqui do lado para vocês. Pessoal, vamos supor que o nosso paciente está em ventilação espontânea, mas ele está usando sonda nasoenteral. Ele está com um catéter central na jugular direita. Ele tem um acesso venoso periférico no membro superior esquerdo e um curativo oclusivo no membro inferior direito. Isso tudo tem que estar descrito no nosso relatório. De que maneira? Começando da cabeça e indo para os pés. Eu vou começar falando do curativo oclusivo? Não! Vou começar falando da sonda, tá? Então, paciente em uso de sonda nasoenteral para dieta, com catéter venoso central em jugular, tá? Acesso venoso periférico, e aí você precisa colocar se ele está salinizado ou se ele está com medicação naquele momento, qual é o tipo de medicação que está correndo, tá? Acesso venoso periférico salinizado ou hidratado é aquele acesso que está sem nada, tá, pessoal? Ele não tem soro instalado naquele momento, ou seja, ele está apenas salinizado. Antigamente a gente falava que era heparinizado, mas já não se usa mais heparina, ok? Então você vai fazer essa descrição de todos os penduricalhos que estão no paciente de cima para baixo, ou seja, céfalo caudal, ok? E a sexta pergunta seria: aspectos que você observa no seu paciente, por exemplo, a evacuação, a diurese, êmese, lembra que êmese é vômito, curativos e secreção, tá, pessoal? Então, tudo que você observar nesse paciente, você tem que escrever e falar como que é o aspecto. Então, observado, diurese, 300 ml, colúrica. Professora, eu não sei que cor é colúrica. Vou mostrar para vocês em outro vídeo, tá? Então, que aspecto que é uma diurese colúrica? E uma diurese que é amarelo ouro, amarelo citrino, você tem que descrever isso, tá? Por que a importância de descrever a coloração da secreção, da diurese, da evacuação? Porque
a gente consegue observar alguma patologia ou alguma complicação no paciente pela coloração que as secreções apresentam. Isso é muito legal. Por exemplo, uma diurese que se apresenta na coloração colúrica pode indicar alguma alteração no fígado desse nosso paciente, tá? Pode indicar um excesso de bilirrubina. Isso é muito legal. Ou uma evacuação que se apresenta mais pálida, mais esbranquiçada, também pode demonstrar uma alteração no fígado desse paciente. Por isso, a importância de você colocar qual é o aspecto, qual é a quantidade, tá? People, então, essa é a 6ª perguntinha, ok? Eu vou abordar num próximo vídeo mais detalhadamente cada uma dessas perguntas que eu falei para vocês, mas lembrem-se de guardar no fundo do coração, fazer uma tatuagem dessas 6 perguntas que são necessariamente o que tem que constar na anotação de enfermagem de vocês, ok? Então, lembrem-se disso. No próximo vídeo eu vou mostrar então como escrever todas essas informações no relatório de enfermagem, ok? Beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.